A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que o Senhor venha dar uma manhã de quarta-feira abençoada para cada um de vocês, debaixo das mãos protetoras do nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E desde já também eu gostaria de pedir para os irmãos que não são inscritos no canal, que venham se inscrever, para que assim que houver vídeos novos, os irmãos venha ter conhecimento, venha ser notificado. E também para que esse canal, essa mensagem, venha também alcançar outras almas, assim como está alcançando os irmãos aí, essa palavra gloriosa vem alcançar também outras almas, e também eles venham a conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E nesta manhã gloriosa eu gostaria de partilhar com os irmãos uma parte desse maná celestial, que é o nosso alimento espiritual, do qual tem nos mantido de pé, do qual tem nos dado o vigor para continuar a nossa caminhada espiritual, né? Porque só o Senhor para nos sustentar, só o Senhor para nos dar graça e forças para cada dia a gente alcançar a vitória, né? A cada dia a gente está galgando, né, mais entendimento e alcançando vitória. Amém? E eu gostaria de estar compartilhando aqui alguns versículos bíblicos que se encontram no livro de 2 Samuel, capítulo 9, né, do qual Deus, eu creio, né, que vai falar aos nossos corações, né, e testificar também no coração dos irmãos aí que está vendo, né, e ouvindo essa palavra gloriosa. Porque como Isaías fala, nos afirma, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor tem um endereço certo e tem um efeito certo, né? Então, algo o Senhor vai falar no coração de cada um que está me vendo e ouvindo essa palavra do Senhor. Que o Senhor venha testificar, que o Senhor venha falar ao coração e renovar também as esperanças de cada um de vocês, né, na caminhada da fé. Amém? E eu vou estar lendo aqui no capítulo 9, que tem como título A Bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhe-lhes, pois, a terra, tu e teus filhos, teu servo, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa.
Amém? Então essa palavra aqui, meus amados, essa é uma palavra gloriosa, poderosa que o Senhor tem nos trazido e nos dado pela manhã, do qual nos relata, né, a palavra aqui da bondade de Davi para com o filho de Jonatas, né? Isso é decorrente da aliança que Davi fez com Jonatas, ainda ele não sendo constituído rei pelo povo de Israel, né? Mas sim, né, ele ainda não assumindo o trono ainda, mas só que ele antes, né, ele fez essa aliança com Jonatas, né, do qual se encontra lá no capítulo, no livro de 1 Samuel, versículo 20, capítulo 20, versículo 15, essa aliança. E o que nós aprendemos com isso, né? Uma aliança feita, ainda Davi nem subindo ao trono, né? Uma aliança feita, mas quando Davi ele é constituído rei, né? O tempo passa, ele é constituído rei, Davi lembra, né? Deus faz com que Davi lembre-se, né? Lembra da aliança feita com Jonatas, né? E o que nós tiramos dessa passagem também, temos entendimento. Muitas vezes tem pessoas, né, que naquela época, naquele momento, Davi estava passando por momentos difíceis na vida dele, sendo perseguido pelo rei Saul, né, a todo tempo. E o rei Saul buscava a vida do rei de Davi, né? Buscava a vida de Davi. E Jonatas sempre se manteve fiel, né, ao amigo, né, ao amigo próximo e íntimo, né, que é Davi. E então, em decorrência dessa amizade, né, dessa fidelidade, houve-se ali uma aliança, né, no momento que Davi passava por dificuldades, né, da vida dele, né. E o que nós tiramos qual a lição que nós tiramos, né? Muitas vezes, meus amados, nós passamos por dificuldades, né? Nós passamos por dificuldades na nossa vida, terríveis, do qual firmamos também alianças, né? Firmamos aliança, comprometimento com pessoas, né? Do qual está do nosso lado, né? Muitas vezes a pessoa passa por algum momento ruim, do qual Deus nos usa também para ajudar pessoas, né? Para ajudar pessoas, né? Com o nosso coração sincero, voltado. E muitas vezes essas pessoas, no decorrer do tempo, essas pessoas acabam também ficando bem, galgando uma posição boa, né? Do qual muitas vezes se esquece dos momentos difíceis que passaram, do qual teve amigos também que ajudaram, né? Amigos que ajudaram, que deram força, fortaleceram na caminhada, né? Do qual foram de extrema importância também, né? Nessa caminhada, para que eles estivessem nessa posição melhor hoje, né? E muitas vezes essas pessoas que galgaram uma posição boa, que alcançaram, né? Alcançaram aí muitas vezes aí uma vida boa, se esquece também das pessoas que ajudaram lá atrás, né? Se esquece que houve amigos, né? Amigos que ajudaram, né? Que lhe deram força, que estava do lado, né? Muitas vezes as pessoas, né, se esquecem. E aqui nós vemos Davi como exemplo, né?
Davi como exemplo aqui, do qual cumpriu a aliança do qual fez com Jonatas, né? Uma aliança que mesmo ele alcançando o trono, ele alcançando um trono, ele cumpriu com a aliança do qual ele fez com Jonatas, né? E agindo com benevolência com Mefibosete, o filho de Jonatas, né? Nós também lemos, né? E vimos aqui que o filho de Jonatas, ele vivia numa terra de miséria, né? Uma terra de miséria, que está descrita aqui na palavra gloriosa, que é a terra de Lodebar. É uma terra de sequidão, uma terra de miséria, uma terra do qual Mefibosete foi jogado, né? Logo depois dele sofrer, um acidente causado por uma ama, né? Numa fuga, né? Numa fuga do qual essa ama deixou esse menino cair, então ele veio sofrer, né? Essas lesões, né? Que ele era aleijado nas pernas, né? Das duas pernas, aos 5 anos de idade. Então podemos notar que os sonhos, né? As esperanças de Mefibosete foram arrancadas logo quando criança, né? Quando criança, na juventude, né? Na juventude. Meus amados, o que a palavra fala para nós hoje, meus amados? Que muitas vezes, nossas esperanças, nossos projetos, o inimigo tenta frustrar, né? Tenta frustrar logo no começo, né? No começo, na infância, né? Na infância, e o inimigo tenta frustrar os projetos, né? Aquilo que Deus tem para conosco, porque Deus tinha algo na vida de Mefibosete. Deus tinha algo na vida de Mefibosete. E o inimigo queria frustrar ali, já aos 5 anos de idade. O inimigo queria frustrar esse projeto, né? Esse projeto na vida de Mefibosete, né? Deixando ele deficiente, jogando ele para a terra de esquecimento, na terra de miséria. Mas, amados, eu falo para vocês que o que Deus tem para conosco, tem para você, o inimigo não pode frustrar, o inimigo não pode aniquilar, né? Não pode, porque o inimigo não tem poder para isso. Aquilo que Deus tem para você, né? Aquilo que Deus tem para você, ainda que você esteja da maneira que você esteja aí, vai se cumprir, porque Davi tinha uma aliança com Jonas. Davi tinha uma aliança com ele. E essa aliança tinha que ser cumprida. E esse projeto, né, que Deus tinha na vida de Mefibosete, começou na fuga da ama, né, para livrar, né, Mefibosete. Ainda que você esteja nessa terra de esquecimento, ainda que você esteja passando por essa vida, né? Por essa fase turbulenta da tua vida, que você acha que não tem mais jeito, que você acha que não tem mais solução, né? Que não tem mais solução, né? Para a tua vida, né? Ainda que você acha que você está esquecida, mas o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito nisso que você está passando, né? O Senhor tem um propósito. E eu creio, né? Eu creio, através da fé, que o Senhor vai tornar, né? As promessas que Ele tem feito, né? As alianças que Ele tem feito. O Senhor não quebra a aliança. O Senhor não quebra a aliança, né? O Senhor não quebra a aliança. Independente se o inimigo tenta frustrar
frustrar os projetos, né? Tenta frustrar os projetos. E eu creio que nesta manhã o Senhor vai falar ao teu coração, o Senhor vai falar, vai testificar através com o Espírito Santo, né? Que essa fase que você está passando, aonde você está vivendo nessa terra de Lodebar, nessa terra de esquecimento, né? Onde você não vê saída, onde você não vê uma solução, o Senhor vai te orientar, o Senhor vai te dar direção, e o Senhor vai fazer com que você se sente em lugares privilegiados. Eu profetizo isso sobre a tua vida, que você não vai morrer nessa terra de esquecimento, você não vai viver nessa vida de miséria, né? Nessa vida aonde o inimigo fez com que você, muitas vezes você criou situações para que você estivesse, né? Nessa terra de esquecimento, porque Lodebar significa para nós uma terra, a vida que nós, muitas vezes nós estamos, né? Nossa vida, aquilo que nós está passando, momentos turbulentos, né? Momentos de dificuldades, né? Porque para Mefibosete não tinha mais esperança. Nós vimos aqui que esse homem estava numa terra de miséria. Ele era deficiente, né? Deficiente das duas pernas. Então, ele não conseguia, na verdade, ele não ia por si só, não tinha condições desse homem ter um encontro com o rei Davi. Mas o Senhor, meu amado, faz. Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso, que faz o homem se lembrar das alianças, né? E tem feito. O Senhor faz, o Senhor toca no coração do homem. Só o Senhor tem o poder de adentrar o coração do homem, né? E implantar nele lá a lembrança daquilo que fez lá atrás, né? A aliança que ele fez lá atrás, do qual foi a aliança com Jonas, para honrar, né? Para honrar. Eu creio que nessa manhã gloriosa, eu creio que o Senhor está falando através dessa mensagem, que o Senhor vai te tirar da terra de Lodebar. O Senhor vai escrever uma nova história para você. O Senhor vai fazer você se assentar em lugares maravilhosos, porque eu creio, porque o que o Senhor tem para a tua vida não é a terra de Lodebar, não. O Senhor não tem porque na aliança que Davi fez com Jonatas, ali Deus já tem determinado o futuro de Mefibosete. Naquela aliança Deus já tem determinado o futuro de Mefibosete. Então, meus amados, o Senhor já tem determinado a nossa vitória. O Senhor já tem determinado, ainda que o inimigo tenta frustrar os nossos sonhos, ainda que o inimigo tenta causar em nós uma deficiência para impedir que a gente alcance a nossa bênção, ainda que o inimigo tente nos barrar, nos neutralizar com alguma deficiência, porque o inimigo tenta a todo tempo implantar na nossa consciência, na nossa mente, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai alcançar aquilo que o Senhor tem para conosco. O inimigo implanta, né? E se a gente deixar ser dominado por essas setas malignas, né? A gente não alcança mesmo, se a gente deixar ser dominado. Mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você crê nas promessas que o Senhor fez e naquilo que o Senhor já tem determinado para você, como determinou para Mefibosete, você vai alcançar a tua bênção. Você vai alcançar aquilo que o Senhor já tem determinado, porque na aliança que Davi fez com Jonatas, ali Deus já determinou o futuro de Mefibosete, que ele não ia morrer na terra de Lodebar, ainda estando deficiente, ainda estando aleijado,
Porque o inimigo sabe o que ele faz? O inimigo tá que nem Ziba, nos acusando, falando que nós somos deficientes, aquele é deficiente, aquele não vai conseguir, aquele lá é esquecido, aquele lá está esquecido, aquele lá não tem mais jeito, mas para o nosso Deus não tem limitações, para Deus não tem limitação, não tem. Quando Deus quer abençoar o teu servo, quando Deus quer abençoar a tua serva, não há deficiência, não há nada que impeça, porque o Senhor já tem determinado, aquilo que o Senhor tem determinado irá se cumprir na tua vida. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente, meus amados, tem que ter essa confiança, essa convicção, a gente pode passar por momentos difíceis, a gente pode passar por momentos difíceis, para a gente valorizar aquilo que o Senhor vai entregar na nossa mão. Muitas vezes é necessário a gente passar por Lodebar, é necessário a gente viver Lodebar, é necessário, para que a gente venha valorizar quando a gente estiver na mesa do rei, para a gente valorizar quando a gente estiver na presença do rei, a gente lembrar lá da terra de Lodebar, onde a gente estávamos antes, onde a gente estava, da maneira que nós vivíamos antes, lá na terra de Lodebar, para a gente valorizar o presente, para a gente valorizar quando a gente estiver na presença do rei, nos momentos bons, para a gente valorizar quando a gente estiver numa vida boa, glorificar a Deus, para a gente glorificar a Deus quando a gente estiver no momento bom da nossa vida que o Senhor nos colocar. Porque se a gente não passar por Lodebar, a gente não glorifica. Se a gente não passar por Lodebar, muitas vezes a gente esquece do nosso Deus Todo-Poderoso. A gente esquece de glorificar. A gente esquece de exaltar o nosso Deus, de reconhecer o que Deus fez na nossa vida. Se a gente não passar por Lodebar, a gente esquece de reconhecer. Então, muitas vezes, meus amados e minhas amadas, muitas vezes é necessário a gente passar por Lodebar. Muitas vezes é necessário a gente viver, para a gente dar valor, para a gente dar valor o que Deus fará na nossa vida. E, meus amados, eu glorifico esse Deus, e eu creio através da fé que o Senhor vai te tirar. Se você estiver passando, se você estiver vivendo na terra de Lodebar, eu creio que você não vai morrer na terra de Lodebar. Como Mefibosete não morreu, como Mefibosete viveu aquilo que Deus tinha para ele, através da aliança de Davi com Jonatas, você vai viver também. Eu creio que você vai viver também. Deus vai te colocar em lugares, do qual você vai glorificar o nome do Senhor, do qual você vai exaltar, entendeu? E você vai lembrar, da onde Deus te tirou. Você vai lembrar da onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou, e você vai exaltar o nome desse nosso Deus Todo-Poderoso. Eu creio através da fé. E, meus amados, nesta manhã gloriosa, eu venho perante ao nosso Deus agradecer e glorificar, por essa manhã gloriosa, por quanto que o Senhor tem me dado a oportunidade de trazer essa palavra para os meus irmãos em Cristo Jesus. Que os irmãos venham ter uma tarde, uma manhã abençoada, crendo nessa palavra, crendo que essa palavra vai se cumprir na tua vida, crendo que Deus vai fazer maravilhas na tua vida, porque esse Deus, meu amado, para Deus nada é impossível. Para nós vemos com nossos olhos carnais as limitações, sim, porque nós somos seres humanos, somos limitados, mas o nosso Deus não tem limitação, para Ele não tem limitação. Aquilo que Ele determinou irá acontecer, irá se cumprir. E nessa manhã, meus amados, creia através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé,
que tal coisa vai acontecer, né? Que Deus te prometeu, não irá se cumprir, porque as coisas acontecem, meu amado. Os milagres acontecem na nossa vida quando nós cremos, quando nós depositamos a nossa fé no nosso Deus Todo-Poderoso. Então creia nessa palavra de hoje, creia que vai se cumprir na tua vida, creia que você vai sair da terra de Lodebar, creia que Deus vai escrever uma nova história para a tua vida. Amém? E eu deixo essa palavra para vocês nessa manhã gloriosa. Que o Senhor venha testificar no seu coração, que o Senhor venha falar com mais intensidade através do Espírito Santo em vossos corações. Amém? Que Deus abençoe e fique com o nosso Senhor na presença gloriosa, poderosa do nosso Deus. Amém?